Bom, boa tarde a todos e a todas. Peço que os alunos que vão defender fiquem com a câmera aberta, tá? O Rafael e o Felipe. Bom, vamos dar início agora à defesa pública do trabalho de conclusão de curso do curso de Ciências Contábeis da UFRA Tomé Açu, tá? O trabalho vai ser defendido pelos alunos José Felipe Souza Gomes e Rafael Cleiton Barros Araújo. Trabalho intitulado A Contabilidade Consultiva na Era Digital, uma comparação sobre a percepção dos profissionais contábeis dos municípios de Tomé Açu e Castanhal sobre a contabilidade consultiva. Okay? Rafael e Felipe, vocês têm até 30 minutos para fazer a exposição, tá? E, posteriormente, a palavra será franqueada aos membros da banca, a professora mestranda Daniele Jacques e o professor Josué Lima, também mestrando, tá? E, de antemão, eu já agradeço aos dois por ter atendido o meu pedido de participação dessa banca. Okay? Então, com a palavra, Rafael e Felipe. Primeiramente, boa tarde a todos. Nós vamos começar agora a apresentação do nosso TCC, cujo tema é A Contabilidade Consultiva na Era Digital, uma comparação sobre a percepção dos profissionais contábeis dos municípios de Tomé Açu e Castanhal sobre consultoria digital. Aqui nós temos os alunos José Felipe Souza Gomes e Rafael Cleiton Barros Araújo, no caso eu. Nosso orientador e mestre, Márcio César de Oliveira Quirino. Na nossa introdução, está assim: uma das formas que a contabilidade gerencial se manifesta é através da consultoria, que tem se tornado um diferencial, principalmente nos pequenos negócios, conforme elenca Ianca 2022. Já Thomson, ele classifica como: à medida que se tem cada dia mais inovação tecnológica, tem-se também novas formas de prestar serviços de consultoria, o que demanda do profissional contábil uma maior capacitação para o uso das ferramentas e prestação dos serviços. Aqui nós temos a nossa pergunta-problema. Qual a percepção dos profissionais contábeis que atuam nas empresas localizadas nos municípios de Tomé Açu e Castanhal sobre a contabilidade consultiva? Nossa justificativa. Considerando a competitividade do mercado de serviço contábil, a crescente necessidade de se fornecer informação útil, confiável e ágil no processo decisório, e o potencial das tecnologias da informação como ferramenta de auxílio nesse processo. Esse trabalho tem como justificativa o estudo da percepção dos profissionais contadores dos municípios de Tomé Açu e Castanhal sobre a contabilidade consultiva e a sua relevância como ferramenta de apoio à tomada de decisão. Objetivo geral: comparar a percepção dos profissionais contábeis que atuam nas empresas localizadas nos municípios de Tomé Açu e Castanhal sobre contabilidade consultiva. Objetivos específicos: avaliar o uso tecnológico no desempenho das atividades no cotidiano da profissão contábil, identificar o perfil dos profissionais contábeis em relação à prática de consultoria, verificar os benefícios e obstáculos da prestação de serviços de consultoria com atendimento remoto. O nosso referencial teórico: no primeiro tópico, nós temos a contabilidade. Conforme explicita Silva 2021, a contabilidade está muito além da análise de dados para a tomada de decisões. Está diretamente relacionada com o relacionamento com o cliente. Está ligado à capacidade do profissional contábil de influenciar, liderar e mentorar o seu cliente a contratar serviços de consultoria, sendo estes prestados através de aparatos tecnológicos visando a otimização de tempo, a qualidade dos serviços contábeis. No tópico contabilidade gerencial, conforme Xavier, ele fala: a contabilidade, por ser naturalmente uma fornecedora de dados, é uma das áreas mais afetadas com o surgimento de novas tecnologias. Segundo Ludovici, 2017, a contabilidade consultiva é utilizar as informações contábeis de forma ampla para gestão e tomada de decisão. Trata da análise e interpretação da informação, com o intuito de identificar uma empresa em situação de insolvência financeira, ser capaz de impedir que uma empresa vá à falência e conseguir dizer o que uma empresa precisa fazer para ter mais geração de caixa. Aqui no tópico, um novo modelo de contabilidade é Benício 2021,
O contador não precisa ser aquele profissional que apenas se preocupa com o cumprimento da conformidade legal, onde atuava como despachante de obrigações fiscais. É preciso entender que o contador tem um novo papel na sociedade, como um prestador de serviço de consultoria, onde ele precisa ser capaz de identificar possíveis falhas e desempenhar um bom serviço. Agora nós vamos falar um pouco sobre a metodologia. Nossa metodologia foi composta de revisão bibliográfica, que é uma pesquisa em outros trabalhos para fundamentação teórica. Também ela foi uma descritiva exploratória, onde buscou desenvolver características de um certo grupo e proporcionar maior familiaridade com o problema. Quantitativa e qualitativa, onde buscou medir costumes e buscar entender o fenômeno estudado. E população e amostra, onde 94 empresas distribuídas em Castanhal e Tomé Açu, no Pará, que possuíam atividade contábil como principal atividade. Aqui na coleta de dados, a aplicação de questionário com 14 perguntas fechadas e 2 abertas. Conforme vocês podem ver na tabela, nós tivemos um total de 94 questionários enviados. Aqui em Tomé Açu, 9 pessoas responderam, o que totaliza 50%. 7 pessoas não responderam, o que equivale a 38,9%. Aí não foi possível entrar em contato com 2 pessoas, o que corresponde a 11,1% do total de 18, o que corresponde a 100%. No município de Castanhal, a quantidade de pessoas que responderam foram 10, o que corresponde a 13,2%. De 52 pessoas não responderam, o que corresponde a 68,4%. Não foi possível entrar em contato com 14 pessoas, o que é referente a 18,4%, fechando assim 100%. Na quantidade geral, 19 pessoas responderam, o que equivale a 20,2%. 59 pessoas não responderam, o que corresponde a 62,8%. E 16 pessoas não foi possível entrar em contato, o que corresponde a 17%, fechando assim 94% das 94 empresas onde foi distribuído o questionário e 100% sobre 100% fazendo essa divisão. Agora a nossa... Agora a nossa análise dos resultados. Em primeiro momento, a tabela... Só um problema de áudio aqui. A nossa análise dos resultados, ela demonstra na tabela 2, no primeiro momento, o grau de escolaridade dos respondentes. Aqui nós podemos ver que o fundamental incompleto, o fundamental completo e o médio incompleto, nós não temos nenhuma pessoa respondeu, juntamente com o mestrado, doutorado e o pós-doutorado. O médio completo, em Tomé Açu, também não obteve nenhuma resposta. Em Castanhal, nós obtemos uma pessoa que totalizou 10% da amostra de Castanhal e que no percentual geral representou 5,3%. Sobre superior incompleto, a amostra de Tomé Açu demonstrou 3 pessoas, o que representou 33,3% da amostra. Em Castanhal não obtivemos nenhuma resposta, o que totalizou um total de 3 respostas no quadro geral, em que percentual significa 15,8%. 4 pessoas em Tomé Açu responderam possuir superior completo, o que representou 44,4%. Em Castanhal, também 4 pessoas responderam, e o que totalizou 40% da amostra local. E o que o somatório representou 8 pessoas no total, e um percentual relativo de 42,1%. Já sobre curso de especialização ou pós-graduação, 2 pessoas responderam em Tomé Açu que possuíam esse tipo de graduação, enquanto que em Castanhal, 5 pessoas responderam sobre essa afirmativa, o que representa 50% da amostra, e que num quadro geral totalizou 7 respostas, e que representa 36,8%. Em outro momento, nós temos as ferramentas tecnológicas. Esse tópico tem como objetivo demonstrar o uso de algumas ferramentas tecnológicas por parte dos profissionais respondentes. Aqui no nosso gráfico 2, nós temos o percentual de uso de ferramentas tecnológicas no cotidiano. Questionado sobre o sistema de cobrança, Castanhal, 30% dos respondentes afirmou possuir esse tipo de sistema, enquanto que em Tomé Açu, 55,56%.
Sobre plataforma de reunião com a equipe de trabalho, 80% de Castanhal respondeu possuir esse tipo de ferramenta e Tomé Açu 77,78%. Sobre gerenciamento de tarefas e agenda eletrônica, 50% dos respondentes afirmou possuir, enquanto que em Tomé Açu 44,44%. Redes sociais para promoção de serviços e sistema de gerenciamento de documentos, nós obtivemos que 100% da amostra de Castanhal afirmou positivo e Tomé Açu 88,89%. Sobre plataforma de comunicação com os clientes, 80% dos respondentes de Castanhal assinaram com positivo, enquanto que Tomé Açu 55,56%. Sobre certificado digital, 70% da amostra de Castanhal afirmou positivo, enquanto que Tomé Açu apenas 44,44%. E por fim, armazenamento em nuvem, 90% dos respondentes afirmaram possuir esse tipo de sistema em Castanhal, e em Tomé Açu, 55,56%. O próximo tópico, buscamos avaliar o impacto das ferramentas tecnológicas no cotidiano. O objetivo desse tópico é apresentar a percepção dos respondentes sobre o uso e impacto das ferramentas descritas anteriormente. O gráfico 13 ele foi dividido em 3 partes para melhor visualização aqui na nossa apresentação. E eles foram avaliados e distribuídos de forma a agrupar as respostas, o grau de concordância dos respondentes, nós distribuímos em escala Likert e buscamos assim avaliar. E que o nosso gráfico ele demonstra aqui o grau de concordância com a afirmativa. A primeira afirmativa foi bem aceita entre os funcionários, onde Tomé Açu, 22% da amostra discordou em algum ponto, 44% se demonstrou neutro em relação à afirmativa, e o restante de 33% concordou em algum grau com essa afirmativa, enquanto que em Castanhal, 10% da amostra se posicionou de forma neutra, e o restante de 90% concordou em algum grau com a afirmativa. A segunda afirmativa, houve a diminuição dos custos de serviços. Em Tomé Açu, 22% da amostra discordou parcialmente com a afirmativa, 22% se posicionou de forma neutra e 56% concordou em algum grau com a afirmativa. Enquanto que em Castanhal, 20% discordou parcialmente com a afirmativa e o restante concordou em algum grau com a afirmativa, que totaliza 80% da amostra. A respeito da terceira afirmativa, sobre se percebi uma melhor satisfação dos clientes, em Tomé Açu, 22% da amostra se posicionou de forma neutra em relação à afirmativa e 78% concordou em algum grau com ela. Em Castanhal, 20% dos respondentes se posicionou de forma neutra e, novamente, o restante se posicionou concordando em algum grau com a afirmativa. Sobre a quarta afirmativa, tornou possível atender um número maior de clientes, 33% da amostra de Tomé Açu se posicionou de forma neutra e o restante, de 67%, concordou em algum grau com a afirmativa. Enquanto que em Castanhal, toda a amostra coletada se posicionou concordando com a afirmativa em algum grau. Sobre a quinta afirmativa, se percebia uma maior agilidade na prestação de serviço. Em Tomé Açu, 11% da amostra colhida se posicionou de forma neutra, enquanto que o restante, de 89%, concordou em algum grau com a afirmativa. Em Castanhal, toda a amostra se posicionou a concordar parcialmente ou totalmente com a afirmativa. E por último, a sexta afirmativa, possui familiaridade com essas ferramentas. Tomé Açu, com 22%, se posicionou de forma neutra, e o restante da amostra, de 78%, concordou em algum grau com a afirmativa. Em Castanhal, toda a amostra colhida se posicionou fortemente a concordar com a afirmativa. O próximo tópico buscou abordar o uso das ferramentas tecnológicas e consultoria contábil. O objetivo desse tópico é o de demonstrar a percepção dos respondentes sobre a preferência dos clientes por prestação de serviços de consultoria contábil. Nós temos aqui o gráfico 4, da mesma forma como o anterior, ele elencou em escala Likert e agrupado entre Tomé Açu e Castanhal o grau de concordância com as afirmativas. A primeira afirmativa
foi a seguinte: a maioria dos clientes que recebem consultoria contábil preferem atendimento remoto. A maioria da amostra de Tomé Açu, que correspondeu a 67%, se posicionou de forma neutra com a afirmativa, e o restante de 33% concordou parcialmente com ela, enquanto que em Castanhal, 20% da amostra discordou da afirmativa e o restante de 80% concordou parcialmente ou totalmente com a afirmativa. A segunda afirmativa: a maioria dos clientes ainda preferem que a consultoria seja prestada de forma presencial. Aqui nós temos que 44% da amostra de Tomé Açu, ela se posicionou de forma neutra, enquanto que o restante foi distribuído em concordo parcialmente e concordo totalmente, com 56%. Enquanto que em Castanhal, a amostra demonstrou que 10% dela discordou parcialmente, outros 10% se posicionou de forma neutra e o restante de 80% concordaram em algum grau com a afirmativa. Sobre a capacidade em prestar serviço de consultoria, a terceira afirmativa questionou o seguinte: meus colegas de trabalho são capazes de prestar serviço de consultoria contábil, onde 11% da amostra discordou parcialmente em Tomé Açu, 22% se posicionou de forma neutra e o restante da amostra concordou em algum grau com a afirmativa, o que compôs 67% da amostra. Em Castanhal, toda a amostra colhida se demonstrou concordar em algum grau com a afirmativa. Sobre a quarta afirmativa, se me sinto apto a prestar consultoria contábil, 11% da amostra colhida em Tomé Açu afirmou discordar totalmente com ela, 22% se posicionou de forma neutra e o restante, de 67%, concordou totalmente com essa afirmativa. Enquanto que Castanhal, esse perfil foi mais positivo, demonstrando que 100% da amostra concordou em algum grau com a afirmativa. E por último, o gráfico 6, a tecnologia em suporte à prestação de consultoria, onde nós buscamos interpretar a quinta e última afirmativa, que é a seguinte: o uso de ferramentas tecnológicas facilita a prestação de consultoria. Em Tomé Açu, 22% da amostra se posicionou de forma neutra e o restante de 78% concordou em algum grau com a afirmativa. E em Castanhal, toda a amostra colhida ela demonstrou algum grau de concordância com a afirmativa. E aqui, por último, nós temos o gráfico 7, que ele buscou avaliar o regime de prestação de serviços de consultoria contábil nos municípios de Castanhal e Tomé Açu. Nós podemos ver que, sobre se perguntado se não presta serviço de consultoria contábil, 4 pessoas do município de Tomé Açu afirmou positivo para essa pergunta, enquanto que Castanhal nenhuma pessoa respondeu. Sobre prestar serviço de consultoria contábil e atender de forma totalmente presencial, uma pessoa de Castanhal afirmou positivo, enquanto que em Tomé Açu não obtivemos nenhuma resposta. Sobre prestar serviço de consultoria contábil e atender de forma híbrida, demonstrou que 9 respondentes de Castanhal afirmaram positivo, enquanto que em Tomé Açu, 4 pessoas afirmaram positivo. E sobre prestar serviço de consultoria contábil e atender de forma remota, apenas uma amostra em Tomé Açu concordou com ela, enquanto que em Castanhal não obtivemos nenhuma resposta. Aqui nós temos as respostas e as análises das últimas 2 perguntas que eram abertas e questionavam sobre, indagavam o respondente a destacar as vantagens ou benefícios da prestação de serviço de consultoria contábil com atendimento remoto, onde nós podemos identificar que a agilidade, a redução de tempo e possibilidade de atender um número maior de clientes foram as respostas mais comuns encontradas. E as respostas foram bem comuns e bem muito semelhantes entre os 2 municípios. A segunda pergunta buscou indagar o respondente sobre as desvantagens ou os obstáculos enfrentados na prestação de serviços de consultoria contábil com atendimento remoto. Em Castanhal, os problemas técnicos, dúvidas que ainda permanecem, preferência por atendimento remoto, por atendimento presencial, perdão, e resistência dos próprios funcionários foram as respostas mais comuns encontradas. Em Tomé Açu, novamente, os problemas técnicos, os ruídos externos e pouca familiaridade dos funcionários e dos clientes com as ferramentas que possibilitam atendimento remoto foram as respostas mais comuns encontradas.
que nós temos as considerações finais. O perfil das amostras colhidas em Castanhal e Tomé-Açu possuem características diferentes em alguns aspectos e semelhantes em outros. Castanhal possui um perfil mais informatizado e familiarizado com algumas ferramentas do que em Tomé-Açu. Nós podemos concluir, com base na análise, que o sistema de feedback eles se demonstraram suficientes em identificar a preferência dos clientes sobre o regime de prestação de consultoria, e que Castanhal foi mais otimista quando questionado sobre a capacidade de prestar consultoria contábil. A prestação de consultoria remota possui vários benefícios, como a agilidade, a economia de tempo, mas encontra obstáculos na sua implantação, como os ruídos na comunicação e falta de aptidão com as ferramentas de comunicação por parte dos clientes e prestadores de consultoria. E nós recomendamos para que em futuros estudos nós possamos coletar uma amostra maior de profissionais para realizar análises mais assertivas. Aqui nós temos a nossa referência utilizada na nossa apresentação. E muito obrigado. Ok, meninos, obrigado pela apresentação. E agora eu passo a palavra para a professora Daniele, tá? Para ela fazer as suas considerações sobre o trabalho. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Na verdade, quase boa noite, mas boa tarde. Eu quero agradecer ao professor Márcio pelo convite, eu fico muito honrada em poder participar e poder contribuir com a pesquisa contábil, né, de forma geral. Também quero parabenizar os colegas aqui presentes, né, o José Felipe e o Rafael Araújo. Eu sempre falo isso, né, chegar até esse momento, assim, durante 4 anos é um desafio muito grande, a gente sabe, né, de lutas. E vamos lá, né? E o TCC é mais um desses desafios que a gente tem pela frente, tá? Eu achei o tema bastante interessante em relação à consultoria, né? Consultoria contábil. Eu até achei que vocês foram bastante desafiadores, né? Porque, assim, falar de consultoria é um ramo e colocar contabilidade dentro dele também é uma outra realidade, né? Assim, eu até falaria para vocês tomarem um certo cuidado, né? Porque, primeiro, para saber o que seria de fato uma consultoria, né? E aí sim aplicar ela dentro da contabilidade em si, que também é um ramo bastante extenso, né? E vocês também incluíram, fora a consultoria, na contabilidade, a questão digital, que também é outro ramo bem extenso, assim, né? Bem amplo em relação a isso, né? Achei o título de vocês bem extenso, de certa forma, eu colocaria de um outro jeito, até para enxugar um pouquinho mais na questão do título. Até pontuei aqui, vocês colocaram na questão do título a seguinte titulação, né? A contabilidade consultiva na era digital. Uma comparação sobre a percepção dos profissionais contábeis dos municípios de Tomé-Açu e Castanhal sobre consultoria digital, né? Eu senti falta aqui de um termo assim um pouco mais enxuto, né? Assim que resumisse mais o que vocês vão trazer no artigo, né? No trabalho, no TCC de vocês. Só uma sugestão, né? Que eu também coloquei aqui, que eu poderia colocar inicialmente como título, né? A consultoria contábil na era digital, uma comparação da percepção dos profissionais contábeis acerca da consultoria nos municípios de Tomé-Açu e Castanhal, tá? É só uma sugestão, tá, gente? Fica sempre em aberto para vocês e para o orientador. Vamos lá, eu vou adiante aqui. Eu senti falta, confesso a vocês, da enumeração das páginas, né, assim, porque a gente fica muito mais, assim, é fácil da gente identificar onde está determinado assunto e qual página está, até para a gente se encontrar melhor dentro do trabalho de vocês, sentir essa deficiência, né, assim. Gostei muito em relação à introdução, né, assim, claro que faltaram alguns fatores ainda, né, eu confesso que particularmente eu gosto de uma introdução bem, assim, objetiva, né, no que vai tratar, no que vai trazer mais lá para frente no trabalho de vocês, né, e aí faltou só alguns detalhes, mas eu vi autores, tanto
antigos, né, assim, mais lá atrás, mas também vi autores atuais, e é bacana fazer essa conversa de autores, né, o pensamento lá atrás com o pensamento mais atualizado, isso é bem, bem legal, tá? Vi alguns errinhos, assim, de digitação, posso dizer assim, tá? Alguns conceitos, gente, que eu acho também importante falar, né, assim, quando a gente está numa escrita científica, só ter um certo cuidado, né, na hora de eu não colocar a minha opinião, no caso, num parágrafo, né. Existem vários tipos de citações, direta e indireta, e aí no momento que eu faço uma citação indireta, que eu vou discorrer sobre determinado autor, né, a ideia dele, aí só em relação a não colocar, no caso, um pouco de afirmação naquela ideia do autor, sabe, assim. Mas, no geral, assim, a introdução, ok, tá? A justificativa também, aqui. Eu gostaria também de entender, né, assim, qual a relação entre a consultoria e a tecnologia. Eu senti falta desse ponto também, né, assim, diretamente eu digo a vocês, tá? O que seria consultoria de fato, né? O que seria a consultoria na contabilidade, né? E a outra parte entraria a tecnologia dentro desses dois parâmetros aí também, né? Qual a relação entre a consultoria e a tecnologia? Eu fiz umas anotações aqui também, se vocês quiserem depois, vai estar disponível, tá? Deixa aqui... Reforço, gostei de autores, vi bastante autores atuais aqui também. Questões em alguns parágrafos de afirmações, assim, que eu senti um pouco, assim, de opinião de vocês, né? Posso estar enganada em relação a isso, mas eu senti a presença. A questão também de problema, né? O problema em questão da pesquisa de vocês também poderia ser um pouco mais enxuto, né? Assim como a questão do título também. Achei que poderia enxugar um pouquinho mais em relação a isso. Quando a gente fala de percepção também é algo bastante desafiador, né? Assim, a gente pegar a percepção de uma pessoa, de um profissional, né? Vi também a questão do objetivo geral de vocês em relação à comparação dos profissionais, a percepção deles em Castanhal, né? E em Tomé Açu em relação à contabilidade consultiva, em relação à ferramenta, né? Tecnológica. Em relação também aos objetivos específicos também, achei interessante. Assim, não mudaria muita coisa em relação aos objetivos específicos, né? Ao meu ver, claro. Passando para o referencial teórico, né? Como eu havia dito, encontrei bastante conversas de vários autores, isso é muito importante, a gente tem um embasamento teórico bom, né? Encontrei muitos erros, claro, de digitação, ortográfico, né, assim, muitas palavras repetitivas, tá, meninos, assim, que é interessante a gente substituir, né, por sinônimos, para ficar uma coisa bem rica, assim, para não ficar algo, assim, muito repetitivo, né. Aí encontrei também um parágrafo aqui que eu achei bem abrangente, né? Assim, que eu achei que ficou um pouco meio desconexo com o decorrer do tópico em si, né? Do referencial teórico, tá? Outro ponto também que eu achei repetitivo aqui em relação aos parágrafos. Senti falta de uma linguagem mais um pouco formal em relação ao texto de vocês, né? E um ponto, assim, que me chamou bastante atenção, que eu vou já pulando aqui, passando do referencial teórico para a metodologia, é assim, né? A gente tem que ter um certo cuidado na hora que a gente vai fazer uma pesquisa, em que momento, né, assim, eu vou ver se é viável, né, a pesquisa que eu irei estar fazendo. Percebi que vocês colocaram aqui como um método bibliográfico, né, da pesquisa de vocês, e aí lá na frente vocês falam de questionário, né, e questionário, ele está muito ligado diretamente com o estudo de caso. Como vocês forem em cima de profissionais, de Castanhal, de Tomé Açu, aí, ao meu ver, encaixaria mais o estudo de caso no trabalho de vocês, né, assim, dando uma leitura assim no geral. Eu creio que não o bibliográfico, mas o estudo de caso em si. Porque vocês foram em cima de questionários para buscar a percepção dos profissionais, né, que podem atuar como consultores, né,
ou que utilizam ferramentas tecnológicas para facilitar essa questão de consultoria, tá? Mas sempre, claro, deixando claro o que é consultoria, o que seria a questão de consultoria dentro da contabilidade. Aí vi ideias repetitivas, como eu já havia falado, tá? Confesso também que, ao ver o resultado de vocês, eu, assim, achei pequena, né, a amostra de pessoas que responderam, no caso, o retorno foi bem pequeno, né, e aí fica, em relação de significância de resultado, assim, um pouco, como é que posso dizer para vocês, assim, buscando mais outros profissionais que pudessem dar mais, assim, força para a pesquisa de vocês, né. Eu percebi aqui que foram 18, né, no caso, 9 que responderam, 7 não respondentes, e 2 que possivelmente não entraram em contato com vocês, né. Então, quanto mais uma amostra estiver muito mais robusta, né, melhor vai ser, no caso, o resultado de vocês, tá? E aí, em relação aos gráficos aqui, em relação à fonte, vi tamanhos de fontes bem pequenos, assim, aí, de certa forma, prejudica um pouquinho em relação à visibilidade, né, da gente analisar o gráfico de vocês. Em relação a isso, vi alguns parágrafos, assim, que ia em uma página e vocês poderiam ter colocado um pouquinho mais, assim, enxuto, né? Nesse sentido, assim, de não deixar um espaçamento muito grande de uma página para outra, no caso. Aí vocês descreveram toda, né, o resultado de vocês, de acordo com os gráficos, certinho, chegaram nos resultados certinho, tá? E, no geral, gente, seria isso. Ao meu ver, tá? São as minhas contribuições, claro, vocês fiquem à vontade, né, para aceitarem ou não, né? E eu agradeço desde já. Ok, professora Daniele, muito obrigado pelas suas colocações, tá? Eu vou passar a palavra agora para o professor Josué, para ele fazer as colocações dele e as contribuições, tá? Perfeito, professor, muito obrigado. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Sim, professor. De boa. Eu quero primeiramente parabenizar o Felipe, o Rafael, a falar sobre fazer pesquisa com contadores, gente. A professora Daniele já trouxe muitas contribuições importantes, então eu quero focar nas impressões que eu tive e também naquelas impressões que ela já trouxe. Eu não vou me repetir, até porque não há sentido nisso. Então, fazer pesquisa com contadores é difícil. A gente coletar dados, coletar questionários, entrevistas, seja o que for, com profissionais que estão no mercado, é um processo muito difícil. Eu passei por isso no mestrado. Então, eu tive apoio do Conselho Regional de Contabilidade, o que não mudou nem um pouquinho o grau de dificuldade que foi para coletar essa informação. Então, a gente manda por e-mail, manda por WhatsApp, manda e tudo mais, a gente fica que nem cobrador. Olha, cadê o questionário? Cadê o questionário? Cadê o questionário? E aí, a gente para pensar nessa perspectiva a partir dessa fala. O quê? Teria 1 milhão de outras coisas que a gente poderia ter perguntado a esses contadores. Tem 1 milhão de outras coisas que poderiam agregar extremamente valor à pesquisa de vocês. Mas aí a gente precisa pensar no limite que há, né? Existe um limite relacionado ao tempo, existe um limite relacionado ao que ele vai te responder. Então, esses dias, eu orientei 2 TCCs que teve defesa sobre propriedades agrícolas, produção e tudo mais, e aí sempre que a gente perguntava sobre renda, a gente perguntava sobre faturamento, a gente perguntava em valores aproximados. E aí a gente criou um mini DRE, um mini balanço patrimonial para essas propriedades, e aí a gente fez usando a estatística, usando aproximações, porque tem certas perguntas que a gente não pode fazer. Então, assim, quero parabenizar pela escolha do tema.
o tema ele é muito importante, ele é um tema muito interessante e ele tem muito a agregar. Também quero dizer para os meninos que eu entendo as limitações que o trabalho teve, então, infelizmente, o trabalho poderia ter sido bem maior. Não estou dizendo que ele é pequeno, não estou dizendo que ele não conseguiu cumprir o que ele fora sugerido, mas ele poderia ter sido maior. E isso, qualquer tipo de trabalho passa por esse tipo de situação. Então, assim, eu deixei umas contribuições no texto para vocês, vou mandar para o professor Márcio, vocês leem junto com ele e ver o que vocês acham. Falei um pouco sobre a gente assumir as nossas limitações. Então, assim, da gente falar de amostra, quando a gente tem poucas respostas, a gente acaba refletindo sobre, será que a gente tem alguma coisa estatisticamente viável? Será que não é melhor a gente adotar uma posição, como a professora Daniele muito bem falou, da gente de assumir que a gente é um estudo de caso e a gente conseguiu entrevistar essas pessoas, entendeu? Então, algumas alterações desse tipo, eu acredito que sejam necessárias para a gente refletir. E aí, muito importante falar, professor, mas aí o senhor está dizendo que não é estatisticamente viável, tá, gente? A gente tem que parar também, a gente tem que parar com esse negócio de tudo precisa ser desse olhar quantitativo, extremamente importante, necessário, com certeza, mas muitas vezes a gente coloca uma visão muito positivista em cima do quant. Olha, o quant é o mais importante, o quant é que salva vidas, o quant... E aí existem até trabalhos que questionam esse excesso de positivismo no quant, que, na verdade, a gente acaba fazendo que toda a ciência, quando a gente foca apenas no quant, que toda ciência ela seja apenas uma ciência exata, e isso não é uma realidade. A gente tem muitos resultados importantes que são quali, que vocês trouxeram aqui. Vocês percebem que vocês trazem um diferencial entre Tomé Açu e Castanhal. Então, aqueles profissionais que vocês entrevistaram em Castanhal e aqueles profissionais que trouxeram em Tomé Açu, eles têm pontos de vista diversos, que isso é extremamente natural. E aí, vocês podem explorar os fatores que levam a essa questão dos pontos de vista diversos. Cada escritório é um escritório, cada contador é um contador, mas a gente percebe certas tendências. Então, assim, quanto maior... Não posso falar isso porque, na verdade, foram só 2 municípios, mas a gente percebe que o município, que é o município de Castanhal, que é o maior município, que tem a maior população e, consequentemente, esses contadores devem atender mais empresas, não estou dizendo que eles ganham mais, estou dizendo que eles devem atender mais empresas, a gente percebe que ele está mais suscetível à utilização, a gente percebe que ele está mais suscetível a outras questões, em comparação, por exemplo, com o município de Tomé Açu. Então, a gente tem muito a explorar sobre isso. Claramente, a gente não pode tirar informação sem nenhuma base, então, vocês enumeram estudos anteriores, então, procurar nas bases de estudos anteriores também, se não tiver no meio que vocês levantaram, mas se tiver algum que fale sobre essa questão, é importante. E, assim, eu trago aqui no meu texto algumas contribuições para vocês. Eu quero que vocês leiam junto com o orientador e vocês reflitam sobre o que pode e o que não pode fazer. E, assim, a ideia é que se haja, assim, uma publicação posterior desse trabalho. Eu acho importante. A publicar na biblioteca é extremamente importante e é um ponto necessário para poder formar. No entanto, a gente precisa divulgar, não só publicar, a gente precisa divulgar para que possa-se ter avanço, possa-se ter diálogo sobre esse assunto. E aí eu achei bem legal a forma que vocês trouxeram um gráfico bem visualmente falando, ele está muito bom, trazendo a perspectiva de vocês para dentro do gráfico. Concordo com a professora Daniele, eu acho que a gente pode dar uma enxugada nesse título. É importante a gente ser objetivo. Não que o título de vocês não abranja o que vocês querem falar, mas, assim, a gente precisa ser criativo para criar título, que é uma das coisas que eu
sempre me pego dialogando comigo mesmo. Ó, cadê a criatividade? Não é porque o texto é científico que às vezes a gente que não tem que ser criativo. E um título muito grande, ele já, um pouco que infelizmente a gente pode dizer que não, mas ele já fala assim, vou ler isso aí, se só o título já é uma página. Então, aí são questões que a gente precisa refletir, tá, meninos? No mais, pessoal, vocês, é o primeiro contato mais avançado que vocês têm com a pesquisa científica, avançado no nível de graduação, então o TCC ainda é uma atuação lá na iniciação científica, então é normal ter dúvidas, é normal a gente passar por até mesmo pensar, olha, e agora o que eu vou fazer? Eu não consegui mais, e agora como é que eu vou avançar? Então, esses tipos de perguntas, esses tipos de argumentos são extremamente normais, então, acredito que todos que fizeram o TCC também passaram por essa dificuldade, não há problema algum a gente ter dificuldade para executar o trabalho. Professor Márcio, professora Daniela, então aí a gente vê constantemente pessoas tendo que ajustar os seus temas, porque ela queria fazer uma coisa e, na verdade, não conseguiu. Então, isso acontece direto no mestrado, no doutorado, aonde quer que seja, acontece. Então, ajustes são necessários. E por fim, gente, para a gente refletir, esse momento é o momento para a gente ouvir. A gente precisa ouvir. A avaliação da banca para a gente ouvir. Então, a gente está aqui para ouvir as contribuições de cada professor, o que a gente acha, o que a gente não acha. Quem vai decidir no final o que faz são vocês com o orientador de vocês. A gente está aqui num papel avaliatório. E tem coisas que eu acho que poderiam melhorar, mas também eu acredito que vocês conseguiram, sim, construir um trabalho importante que possa evoluir muito ainda. E é isso aí. Eu retorno a palavra para o professor Márcio. Ok, professor Josué. Obrigado pelas suas colocações, assim como as colocações da professora Daniele, tá? Nós vamos levar em consideração, sim, de antemão eu já deixo registrado isso, que a gente vai analisar as contribuições de vocês e vamos tomar as devidas decisões de ajustes, que a gente sabe que é necessário. Eu até comentei com os meninos, acho que no último e-mail que eu falei, olha, querem defender? Vamos. Agora vai ter as sugestões, vai ter aquelas colocações que a banca vai fazer, e isso é normal, tá? Eles estão aqui, eu quero também deixar registrado muito mais por mérito deles, certo? Nesse ponto aí eu assumo que em alguns momentos, algumas falhas dessas que vocês colocaram, se eu tivesse um pouco mais de tempo, mas aí isso daí não justifica, talvez não tivesse chegado à banca, esses detalhes que vocês colocaram, alguns que realmente são que a gente consegue captar e ajustar e solicitar o ajuste quanto orientador, mas eu os parabenizo, tá? Professores, agora a gente vai passar. Eu acho que caiu, né? Eu acho que o professor Márcio caiu. Não sei se ele está no campus. Eu ia para o campus também, só que eu acabei tendo um atraso, prof. E aí, assim, o campus, do nada, ele cai a internet. Eu então, eu sei como é que é. sabe como é, né, prof? Sei sim. Ó, prof, eu acho que ele vai retornar, professor. Vamos esperar um pouquinho. Tranquilo. Enquanto isso, pessoal, ó, o Siloé está no campus me esperando lá. Ô, Siloé, eu tô chegando aí, tá? Olha aí, o Rafael. Ó, estão em dupla aí, ó. Então, certinho aí, professora. Doido para tomar aquela coca. Poxa. Na verdade, professora, eles me falaram que eles... Eu lembro daquele suco da baleia, professora, que era desse tamanho assim, você misturava com 3 litros de água e 4 quilos de açúcar, ficava uma delícia. Eles
prepararam para comemorar depois. Menina, pintava o A cabelo. Saborelli. Gente, mas assim, sei que isso é quebrando o protocolo, professor. Vocês ainda não saíram, né, para dar a nota. Ainda não, Queria Rafael. agradecer todos que estão aqui presentes, o apoio de toda a turma. Está em peso aí, minha família também está presente. Eu amo demais, minha mãe, minha tia, meus irmãos, estão todos vendo, graças a Deus, tiveram a oportunidade. E eu estou muito grato a Deus por isso. E triste porque eu gostaria que muitas mais pessoas próximas a mim, amigos meus que não puderam estar aqui, mas eu agradeço a vocês também por cada contribuição. Eu vou levar cada contribuição e tentar dar o meu melhor sempre, cada vez melhorar, porque a gente está na academia para isso, né? Para ser melhor cada vez mais. É ouvir. É assim, quando a gente tem essa consciência de que a gente escuta e que vocês se importam, é porque é sempre para o nosso melhor. Eu espero algum dia ser um profissional digno do reconhecimento de vocês e de todo o esforço que a gente empenhou, né? Porque a gente, mesmo com as limitações, a gente consegue fazer um trabalho razoável, razoável. A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. Então, deixo aqui meu muito obrigado, tá? A todos, Não, e a não. vocês também. Perfeito. É isso aí. Pesquisa, ciência, é isso. É constante transformação, modificação. A gente, professores, a gente aprende com vocês com a gente. E a gente vai ser futuramente colegas de trabalho, sim. Perfeito, é isso aí. Professor Márcio voltou, né, professor? Voltei. Já está entre nós? Voltei. Já estou entre vocês. Deu uma oscilada aqui no Wi-Fi. Acho que vocês escutaram até que parte. Só sair da sala e parou. Pronto. Eu passei para vocês o link, tá? Aí no WhatsApp de vocês, da outra sala, Perfeito, para a gente professor. poder conversar sobre deliberar a nota. Tá ótimo, professor. Beleza, então. Eu estou entrando lá e eu peço aos demais que aguardem que a gente volta em instantes. Apenas um pequeno intervalo comercial. Voltando. Já boa noite, né? Que agora é 18 horas e 1 minuto. Oficial de Brasília. Pessoal, agora vamos fazer a parte mais dolorosa ou feliz, não sei, depende do referencial adotado. E vamos fazer o anúncio das notas. A banca se reuniu, tá? E deliberou a nota de vocês. Eu vou fazer a leitura da ata para ficar registrado e ficar tudo como deve ser. No dia 10/6/2022, a banca examinadora, composta pelos membros Daniele Lima do Nascimento Jacques, avaliadora 1, Josué de Lima Carvalho, avaliador 2, e Márcio César de Oliveira Quirino, orientador, considerou aprovado o trabalho com sugestões, tá? O trabalho de conclusão de curso dos discentes do Felipe e do... fugiu agora o nome. Aqui. Do José Rafael, Felipe professor. Souza Gomes e do Rafael Cleiton Barros Araújo, intitulado Contabilidade Consultiva na Era Digital, uma comparação sobre a percepção dos profissionais contábeis dos municípios de Tomé Açu e Castanhal sobre digital. A nota, há um acordo, um consenso, a nota de vocês é 8.8, ok? Vinculado às alterações que foram propostas pela banca. Deixa eu registrar isso daqui. Ok? Tudo bem? Querem falar algo? Perdão, professor, a gente não ouviu a nota. Não entenderam algo? Pronto, a nota foi 8.8 e a nota está condicionada a fazer as alterações que a banca fez aqui, que a banca colocou. Caso não faça, essa nota não será essa e vocês não serão aprovados, tá? Quero deixar também registrado isso.
falar alguma coisa? Rafael e... Rafael, Felipe, Estamos ouvindo, professor. Aceitamos, sim. querem falar algo? Não, tá bom. Acho que vocês foram bem pontuais, falaram tudo que a gente tinha que fazer de fato. E a gente vai se preparar agora para fazer os ajustes e acabar. Oficialmente. Ok. Também só tenho a agradecer aos professores e à banca, a todos que puderam participar, e nós faremos o possível para estar fazendo os ajustes da banca e poder estar agregando mais para o mercado científico e para a academia. Ok. Professora Daniele, professor Josué, quer falar alguma coisa? Sim, eu quero parabenizá-los, né? Até falei com professores ainda agora. É um tema bastante rico, né? A consultoria ela está bastante crescente, né? Durante a pandemia e pós a pandemia, então foi um desafio muito grande, né? Para vocês dois escreverem, no caso, sobre essa temática aí. Parabenizá-los. Eu acho que o trabalho de vocês só tem a enriquecer com as alterações e possivelmente sim publicações, por que não, né? Assim. E é isso, gente. Parabéns, tá? E a gente tá por aqui. Ok, obrigado. Professor Josué. Eu quero parabenizar também os meninos, professor, dizer para eles que é mais um ciclo que se encerra e foi um prazer contribuir com eles com a disciplina de métodos quantitativos, com outras disciplinas que a gente trabalhou junto. Eu acho que o trabalho deles foi um trabalho que foi importante, sim. E aí também dizer para eles que agora já está chegando um novo momento, né? Então eles já estão mais próximos do que nunca, finalizando as últimas disciplinas já para adentrar. Não sei se vão querer ir direto para o mercado, não sei se vão querer ir direto, vão querer ir para pós-graduação, mas que eles vão ter sim várias oportunidades e desejar que dê tudo certo e parabéns a todos eles, a eles e a quem defendeu hoje também, ao Diego, ao outro Rafael, que é nosso aluno também, os demais colegas e os colegas que ainda estão para defender, que essa defesa possa trazer força para vocês, que semestre que vem vocês possam estar defendendo aí e se alegrando também. Obrigado, professor. Obrigado. Eu agradeço aos professores, a Daniele e ao Josué, pela participação, pelo aceitar a participar da banca, pelas contribuições. Eu parabenizo também o Rafael, tá? Eu diria que a ousadia de me escolherem lá atrás. Não sei se me escolher ou eu fui eu que sobrei, né? Mas, enfim, entre trancos e barrancos, chegamos ao fim da melhor forma possível, com o trabalho sendo aprovado pela banca, e agora é só fazer os ajustes necessários e fazer o devido procedimento de entrega, enfim, registrar na biblioteca esses produtos que são mais tranquilos, ok? Também parabéns aqui para os que estão presentes, muitos ou a maioria foram meus alunos, certo? Estão aqui observando, assistindo a defesa dos colegas e até tendo noção de como é, né, a banca, como é o processo de defesa, que não é um bicho de sete cabeças, é apenas uma conversa legal, uma conversa de sexta-feira à noite, sexta-feira à tarde, quase noite, quase um happy hour, tá? Então é isso, pessoal. Dessa forma eu encerro a defesa pública e boa noite a todos e a todas. Boa noite, obrigado a todos que acompanharam, pessoal. Obrigado, professor. Nada. Obrigado a todos. Professor. Agora estudar, Tchau, né? pessoal. Os 20 seminários da professora Daniele. Verdade.